Olá, hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o painel de controle SN4V1 e também sobre o Tally Lite TY4V1, certo? Este é o Tally Lite TY4V1, vocês podem ver que ele tem uma superfície aqui embaixo totalmente emborrachada, então tem uma ótima aderência onde você coloca e também tem uma entrada para um parafuso 1/4, que é esses parafusos padrões que a gente utiliza aí nos equipamentos, para você estar colocando em cima de sua câmera. Existem 4 botões para você configurar a frequência do Tally, de 1 a 8. Tem um display OLED, onde você pode ter algumas informações aqui, como o nome do Tally, número, entre outras que eu vou mostrar mais para frente. Aqui atrás nós temos um LED para mostrar o programa, um LED para mostrar o preview, um LED para mostrar Picture in Picture, que eu vou mostrar um pouco mais para frente, e uma entrada P4 de energia de uma alimentação de 5 volts. A comunicação do Tally e do painel de controle é sem fio. O único cabo que o Tally precisa é o cabo de alimentação de 5 volts para poder funcionar, certo? No meu caso, eu estou utilizando uma fonte de 5 volts que eu vou ligar na tomada, mas você também pode utilizar um power bank através de um cabo P4 USB que funciona perfeitamente. Já testei numa live, numa transmissão ao vivo, funcionou perfeitamente, certo? Eu vou ligar os Tallies e depois vou ligar o painel de controle para mostrar o funcionamento e a configuração. Após você ligar o Tally, você vai perceber que tem o display OLED mostrando algumas informações e tem o local onde você configura. Vou mostrar para vocês como funciona aqui. Está no Tally 1, Tally 2, Tally 3, Tally 4, Tally 8, Tally 7, Tally 6, Tally 5. Botei o Tally 1. Esse Tally eu vou deixar como Tally 1, certo? Deixa eu botar ele aqui de volta. E esse outro Tally eu vou deixar como Tally 2. É simples, é só você vir aqui e apertar o botão. Ele está configurado como Tally 2. Mostra até no display aqui, não sei se vai aparecer aqui na câmera, mas mostra no display que ele está como Tally 2. Eu vou ligar agora o painel de controle. O painel de controle conta com 3 cabos. Cabo USB para comunicação, cabo HDMI e cabo de fonte de alimentação de 220 volts ou 110. É simples, é esse cabo aqui bipolar, tá vendo? Que você conecta atrás do equipamento. O equipamento tem uma fonte aqui, então é um equipamento bivolt. Eu vou conectar primeiro o cabo USB. E vocês podem ver que ele já acendeu aqui o display está informando que está carregando. E assim que carregar ele vai ligar as luzes aqui da seleção de cenas. Carregou certinho, já ligou tudo 100%. Eu vou ligar agora a fonte de alimentação de 110 e 220 volts. Quando eu ligo a fonte de alimentação, eu ligo os LEDs dos botões de transição, dos botões de controle de mídia, o botão que controla o display de 3 polegadas e eu ligo também o monitor de referência do equipamento, que é o monitor de referência de 5 polegadas, que a entrada dele é HDMI. Agora eu vou mostrar para vocês como vocês fazem a conexão do painel de controle com o computador. Lembrando que não é uma controladora MIDI, como as outras controladoras do mercado. Ela utiliza um outro tipo de linguagem e pelo vMix ela utiliza o sistema de endereço de IP para poder fazer a comunicação com o vMix. Então, esse é um ponto positivo que você pode controlar, usar a sua controladora em outro computador e controlar o vMix que está em outro computador. Então, eu estou com um notebook aqui e o vMix no computador, eu posso conectar com minha controladora num notebook mais distante do computador e eu consigo controlar o vMix que está em outro computador, desde que estejam ligados na mesma rede. Eu vou clicar aqui no software. Beleza, abri o programa aqui que faz a configuração, que faz toda a comunicação do painel de controle com o vMix e também muda os nomes do display de 3 polegadas e também muda os nomes dos Tallies, que eu vou estar mostrando para vocês. Eu venho aqui, seleciono a porta que está conectado o painel de controle, o formato, que é o vMix, vocês podem perceber que também tem o formato para OBS, e vou apertar em conectar.
Após a conexão, eu espero o carregamento de alguns dados, que já foram os dados que eu tinha salvo dos nomes. Eu vou até mostrar para vocês aqui no meu celular, vou filmar pelo celular e vou mostrar para vocês o display aqui mais de perto. Como vocês podem ver, este é o display. No software que carregou aí na tela já tem os nomes, né, que você pode selecionar e altera automaticamente aqui no display de 3 polegadas. Apertando o botão F8, você muda de tela. Aqui eu tenho o nome de todas as cenas, nome das funções de overlay até o 4 e nome das funções de mídia, que são essas daqui. E aqui eu tenho o nome das funções especiais e o nome das transições. Agora eu vou filmar também de perto o funcionamento deles, que é um display interativo que vocês vão ver como funciona. Depois de vocês fazerem a conexão do painel de controle com o software, todos os nomes são carregados no display e também são carregados no tile. E todas as alterações que vocês fizerem aqui agora, salva automaticamente no display e nos tiles a alteração. Por exemplo, da câmera Gabriel, eu vou deixar a câmera aberta. Eu aperto Enter, salvou. Então a cena 1 está como câmera aberta, tanto no display quanto no tile também. Vou mostrar aqui para vocês, mais perto, não sei se vai focar bem. Aqui. Câmera aberta, vocês podem ver que já foi salvo, tanto lá no display de 3 polegadas, quanto no tile light. Então, tudo que você mudar aqui, muda automaticamente aqui e no tile. E vocês podem ver que tem de todas as cenas, temos as funções de overlay, as funções de controle de mídia, e nós temos também todas as funções especiais e nome das transições. Se você abrir o programa pela primeira vez, o mapeamento do vMix já vem com um preset salvo, mas você pode vir aqui em configurações, mapeamento vMix, para fazer as alterações. Essa é a tela onde você vai fazer todas as alterações no vMix, das funções, certo? Então aqui, input, para fazer a seleção da cena 1, está no input 1, seleção da cena 2 está no input 2. O overlay do F1 é o overlay 1 no input 2. O overlay do F2 é o overlay 2, input 11, certo? As funções de mídia, nós temos restart, play, pause, ligar, desligar um áudio, próxima imagem, item anterior. Aqui no volume você seleciona o input dos volumes. Nas funções especiais você escolhe as funções que você quer e o input que você quer. E as transições que você deseja selecionar. Lembra que eu falei que você consegue controlar o vMix no seu painel de controle através de outro computador? É aqui nessa parte de endereço atual que você muda. Apertando em editar, você coloca o endereço de IPv4 aqui e aperta em salvar. E assim você consegue estar fazendo esse tipo de comunicação. Mas, por padrão, é esse endereço de IP aqui. Vou mostrar na prática agora, depois de explicar como que liga, como que configura, eu vou explicar na prática como que funciona. Bem, eu estou com o vMix aqui aberto, e como eu selecionei este como tile 1 e este como tile 2 na configuração ali, que eu mostrei para vocês no início, quando eu apertar o botão 1 da cena, vocês já viram que já cortou aqui para o preview o input que eu selecionei e o tile 1 já ficou no preview também. Quando eu botar o 2 para o preview, já viu que o 2 foi para o preview. Voltei para o 1 foi para o preview, também foi para o preview aqui. Eu vou cortar para o tile 1, para a cena 1, aliás, cortei para a cena 1. Vocês viram que o tile foi para o programa já. Eu vou selecionar a cena 2 para o preview, o tile 2 também já foi para o preview, e eu faço o corte. Já muda automaticamente, não tem nenhuma demora, não tem nenhum delay. Eu vou mostrar aqui para vocês também, vou mostrar filmando pelo celular, que aqui no display também muda automaticamente na hora. Lembra que eu falei que é um display interativo? Então quando eu aperto aqui para mudar a cena, ele muda também no display. Então se eu seleciono aqui qualquer outra cena, ele vai mostrando para mim qual cena está no preview e qual cena está no programa.
Então isso é bem interessante para você que está trabalhando na hora com o equipamento, saber qual cena está no programa, qual cena está no preview e ter o nome de cada cena aqui. E uma coisa interessante sobre o Tally, eu vou mostrar para vocês aqui agora. O display OLED dele, vê se foca. O display OLED dele mostra as informações em tempo real de qual o status desse Tally. No caso, está no programa. Eu vou segurar ele aqui e vou apertar aqui para ele voltar para o preview. Viu que mudou? Ele voltou para o preview. Eu vou tirar o Tally 2 do preview, vou botar a cena 3 no preview. Mudou, ficou livre, certo? Botei novamente no preview. Apertei para fazer uma transição. Foi o programa. Agora que vocês já viram como funciona a troca de cenas, antes de passar para os overlays aqui de cima, eu vou mostrar que também ele tem um T-bar. Então, presta atenção aqui, eu posso fazer o fader aqui, bem suave, vou deslizando, tá vendo que vai alterando bem devagar? Vou mostrar com outra cena, por exemplo, a cena 4. Vou passando bem devagar, tá vendo que vai mudando? Bem suave, bem tranquilo, certo? Então tem essa função das transições, 4 transições que você pode configurar, e também tem o T-bar para você estar fazendo uma transição mais suave, da forma que você decidir. Agora eu vou mostrar para vocês como funciona os overlays. Vai do F1 até o F4. Essas funções são específicas funções para overlays. As funções especiais, vocês também podem configurar elas para fazer overlay, mas a F1 a F4 é especificamente para overlay. Para você configurar ela, você abre o software, o mapeamento, e aqui eu já selecionei, já configurei. Então o overlay 2 vai ser o input 9, que é esse texto aqui de baixo. O input do F2 vai ser o overlay 2 e vai ser o input 10. E o overlay 3 vai ser o F3 vai ser o overlay 2 com input 11. Já está tudo configurado aqui. Já tinha configurado antes. E quando eu apertar F2, aparece aqui na tela o GC. Tirei da tela, aperto F3, aparece na tela o GC, tiro da tela. E o F1 também, né? Aparece aqui na tela e tiro ele da tela. Lembrando também que os overlays F1, F2, F3 e F4 têm o seu display, como falei, você está aqui na cena, no display das cenas, aperta F8 e você vai para a próxima página. Aqui está já presetado os nomes de uma outra live que eu tinha feito, mas eu vou mostrar para vocês como funciona eles de forma interativa. Apertei F1, como vocês podem ver, ele já liga aqui e mostra que a função está ativa. Apertei para desligar, saiu da tela e desligou. F2, tiro, e também o F3. Então ele é bem interativo e facilita bastante você na produção. Agora eu vou falar sobre as funções de mídia, que são bem simples, bem básicas, que são funções como play, reset, mutar ou desmutar um áudio. Por exemplo, eu vou apertar o botão 8, eu vou vir para esse vídeo que está aqui na tela. Apertando F6, eu dou um play no vídeo. Como vocês estão vendo, ele está rodando aí. Apertando F6 de novo, eu dou um pause nesse vídeo. Eu quero voltar esse vídeo para o início, resetar ele, eu aperto F5. E agora, eu vou mostrar para vocês como configura. É a mesma forma dos outros e é bem simples. Você abre o software de configuração, que é um mapeamento, e aqui no F5 nós temos Restart, reiniciar um vídeo, no input 0. Input 0 é per view, e input -1, vou mostrar aqui para vocês, input 0 é per view, e input -1 é programa. Play Pause, que foi selecionado também. O input está 0, que é o do preview. Eu vou botar áudio on e off no input 0 também, que é o preview. Vou salvar as alterações.
E vocês podem ver quando eu aperto o F7, eu ativo. Não sei se vai aparecer aqui na câmera, mas qualquer coisa eu boto no vídeo. Ativo ou desativo o áudio apertando F7. Eu vou dar um play nesse vídeo agora, apertando F6. E eu vim aqui no mapeamento e selecionei o Knob 1, que é o volume 1, para controlar o vídeo que está no input 8, como vocês podem ver aqui. Então quando eu abaixo e subo ele aqui, vou mostrar aqui no vídeo, eu estou abaixando e subindo ele, eu controlo a altura desse áudio. Então está no máximo, eu vou abaixar aqui, veio para o mínimo, aumentei aqui, foi para o máximo, vou pausar o vídeo e vou resetar ele. Esses são os controles de mídia e também já mostrei também como funcionam os volumes. O volume é bem simples, você vem no volume e você só seleciona o input que você quer controlar o volume. No caso é o input 8, né? Eu aumento e abaixo. Ele também tem a função de você selecionar programa por view. Agora, para finalizar, eu vou mostrar um pouco sobre os botões de funções especiais. Eles têm uma gama de funções muito maior do que os outros botões. Vocês podem vir aqui no software, mapeamento do vMix, e nos botões de funções especiais, vocês podem ver que aqui está tudo selecionado overlay, que eu utilizei numa última live, muito overlay. Mas vocês podem habilitar ou desabilitar um áudio, dar play, pause, habilitar ou desabilitar loop, habilitar ou desabilitar o Audio Master, todas as funções de overlay e também funções como iniciar, parar uma gravação, entendeu? Iniciar, parar uma transmissão ao vivo. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, um overlay 4, eu vou botar overlay 4, eu vou botar um input desses que já estão aqui, um input 11, para vocês verem como funciona. Salvei as alterações. E quando eu apertar o E3, aparece aqui na tela o GC que você selecionou. Isso caso o seu projeto utilize muitos overlays. Fiz uma transição ao vivo que utilizou bastante overlay, então eu utilizei todos os overlays daqui e todos os overlays das funções especiais também. Bem, pessoal, esse é o projeto, certo? E esses daqui são os talhes, né, do painel de controle. Eles funcionam junto com o painel de controle e são muito fáceis de controlar. Por exemplo, esse talhe aqui, eu vou colocar ele está como talhe 3 agora. Eu vou colocar ele como talhe 8, por exemplo, certo? Eu vou vir aqui, vou apertar o 8 Preview e ele já foi para o 8 aqui, certo? Mas eu vou mudar, vou botar ele o talhe 5. Selecionei ele como um talhe 5, apertei aqui o botão 5 e ele ficou no Preview. Apertei para fazer a mudança, cena 5 no programa, certo? Como vocês podem ver aqui no equipamento, cena 5 no programa e o talhe está vermelho, certo? Então qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta que vocês quiserem fazer também, pode entrar em contato, pode mandar mensagem que eu vou responder todas elas.